Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a esse novo modelo que nós estamos inaugurando agora, chamado Rota Ouro. O que é isso? Que história é essa de Rota Ouro? A Rota Ouro é o seguinte, é essa pegada diferente que nós estamos estabelecendo aqui dentro do YouTube para ensinar a vocês os caminhos, os atalhos para atingir o que nós chamamos de nível ouro. O que é o nível ouro? O nível ouro é o nível onde os advogados que atuam com holding familiar chegam num patamar de ganhar R$35 mil por mês com esse trabalho, tá? Isso não é difícil, não é um sonho, não. Isso é uma realidade de diversos profissionais e tem um conjunto de atributos que nós identificamos que potencializam a sua chegada no nível ouro. É claro, às vezes eu tenho pessoas aqui que estão me assistindo porque querem montar a sua própria holding familiar, querem aprender um pouco mais sobre holding familiar, estão fazendo um TCC sobre holding familiar, tá tudo bem. Por exemplo, quem quiser contratar serviço de holding familiar, eu acho que não é muito a pegada aqui. Pode ir direto lá no nosso site, no nosso escritório, ou em qualquer outro colega lá do time Holding Brasil, você vai estar muito bem assistido, muito bem assessorado. Agora, a pegada aqui é te entregar as ferramentas para você poder chegar no nível ouro, atingir esse nível ouro, esse nível onde os profissionais, os advogados estão ganhando R$35 mil por mês com esse trabalho. E nós identificamos que nessa busca existe uma certa... existem alguns segredos, algumas coisas que só se aprende na prática. E isso a gente percebeu que tem uma grande caixa preta da holding familiar e que ela precisa ser aberta. E é por isso que eu trouxe aqui, olha, essa é a caixa preta, ó. A caixa preta da holding familiar, e nós vamos abrir, porque quando você abre a caixa preta da holding familiar, o que você tem é exatamente o seu ingresso no nível ouro. E aqui no YouTube, todos os dias eu vou trazer informação nova para você, abrindo a caixa preta e mostrando para você um dos títulos que você precisa entender da prática do trabalho com holding familiar para poder conseguir atingir o nível ouro. Então vamos fazer o seguinte, eu quero já te apresentar aqui, ó, o primeiro tema que nós vamos tirar de dentro da caixa preta e tá aqui, ó. Holding familiar e simples nacional. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos entender esse troço de holding familiar. Então, primeiro de tudo, tira da caixa preta e segundo de tudo, solta a vinheta aí do Rota Ouro. Vamos lá, vamos entender o que é isso, que papo é esse de holding familiar e simples nacional, por quê? Por que ter esse debate? É importante a gente ter eliminar alguns centros de incompreensão que podem te dificultar o trabalho, dificultar o seu exercício prático com o holding familiar. Vamos entender isso muito bem. Para poder uma empresa fazer parte do Simples Nacional, ela tem que ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, previsto lá na Lei Complementar 123, e ele tem algumas limitações. Uma delas, a principal talvez, seja o faturamento da empresa. Mas esse não é o determinante aqui no caso das holdings. Até porque, em geral, quando a gente fala de holding familiar, nós falamos bastante em célula-cofre, nós falamos bastante em ter uma célula, uma das pessoas jurídicas que não vai exercer atividade nenhuma, vai ter faturamento nenhum, na verdade. Então não é o faturamento o nosso eixo de preocupação. O que vai ser determinante é o tipo de atividade daquela sociedade. Veja bem, existe uma incompreensão, algumas pessoas falam assim, porque se tiver KNAI de holding, não pode participar do Simples, hein? Que papo é esse? Não é KNAI que tira nenhuma sociedade do regime tributário, não é o KNAI. Márcio, mas é bem verdade que lá a Receita Federal
ela identifica pelo KNAI. Beleza, é um atalho que ela toma. Mas o que pode ser um inibidor para uma determinada sociedade participar do Simples é o objeto dessa sociedade, é a atividade que ela vai exercer. Isso porque, vamos lá, na lei do Simples existe uma vedação para participar do Simples a sociedades que tenham outras pessoas jurídicas dentro do seu quadro social e o inverso também. Sociedades que participem de outras sociedades não podem estar inseridas no Simples, não podem fazer uso desse regime tributário simplificado. Então não é por causa do KNAI, é porque esta vedação é uma vedação para pessoas jurídicas que participem de outras sociedades. Ah, Márcio, mas a minha está sendo iniciada agora, ela não participa de nada. Sim, mas vejamos, vamos devagar com o Andoro. Vamos entender a lógica disso para você não se tornar um repetidor e na hora do teu exercício prático para atingir o teu nível ouro, você não saber o caminho que precisa tomar. Vamos entender isso com precisão. É assim, ó, a origem legislativa da holding no Brasil, ela está lá no artigo 2º, parágrafo 3º, principalmente na primeira parte desse dispositivo, lá da Lei de SAs, a Lei de Sociedades Anônimas, a Lei 6.404 de 1976. E aí, veja só, lá diz assim, olha, a companhia poderá ter por objeto a participação em outras sociedades. Beleza, mas, Márcio, vamos lá. Por que precisou ter uma lei dizendo que a empresa pode ter isso como objeto? Isso não é óbvio? Não. Óbvio que ela possa participar, sim. Óbvio que isso seja um objeto, sobretudo um objeto exclusivo? Não. Por que não? Apesar do nosso sistema ter a liberdade como regra, só você olhar lá para o artigo 5º da Constituição, beleza? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então é o seguinte, se o cara não é obrigado a deixar de fazer nada, ele pode fazer tudo aquilo que não for proibido, beleza? Essa é a regra. Pô, se não tinha nada proibindo que uma empresa participasse de outra, por que precisava ter uma lei? Vamos lá. A regra no direito societário brasileiro é o seguinte, é que as sociedades, elas se organizam em torno de um objetivo econômico. E empresas precisam ter como objeto uma atividade econômica. Então, objeto de empresa é sinônimo de atividade econômica. E uma coisa que ficou consagrada lá no Código Civil de 2002 e que os advogados precisam parar de repetir jargões populares é que é o seguinte, quem exerce a atividade empresária não é o sócio, é a sociedade. A empresa, o empresário, quem é empresário é a sociedade. O empresário é aquele que exerce a atividade empresária e não o sócio. Então, ser sócio, apesar do jargão popular dizer que aquele que é sócio de uma empresa é empresário, isso não é verdade. A própria sociedade que é empresária. Então, a mera participação no quadro social de uma empresa, não faz disso uma atividade econômica. Isso não é uma atividade econômica. Então, veja, o que eu faço? Eu fico em casa e tenho ações de outras empresas. Isso não é atividade econômica. Não é. Tá entendendo? Isso não é uma atividade econômica propriamente dita. Isso considerar isso uma atividade econômica ou uma atividade empresária, isso é uma ficção jurídica. Uma ficção que houve a necessidade da instituição de uma lei, uma norma dizendo assim, mesmo que você só faça isso, está autorizado, beleza? E essa autorização que está lá no artigo 2º, parágrafo 3º, primeira parte da Lei de SAs. E a continuação do dispositivo ainda fala o seguinte, ainda que a finalidade seja meramente para a economia de tributos. Entenderam? Então você pode ter uma empresa que, na verdade, ela não exerce atividade econômica nenhuma. Que a finalidade dela, se ela vai exercer ou não, é outro papo. Se ela vai atingir ou não a finalidade, é outro papo. Mas a finalidade, o intuito dela de existir é a participação em outros negócios, em outras sociedades, ainda que para fins de economia tributária. E isso é lícito fazer. Então aí nasce a ideia de uma empresa que não exerce nada e que funciona com o objetivo de
em tese, ter controle, mas não necessariamente o controle absoluto de outras sociedades. Então, por exemplo, eu posso ter uma holding que tem participação, por exemplo, no Itaú, na Petrobras e tudo mais. Isso não significa que eu vou ter o controle, tá, dessas companhias, mas eu vou ter mera participação societária. Então, veja, se a lei complementar 123, que é a lei que trata lá da micro e pequena empresa e que institui lá o Simples Nacional, ela diz que não pode participar do Simples uma empresa que participe do quadro social de outra. Se você nasce com uma empresa e essa empresa tem por objeto a participação no quadro social de outra empresa, essa empresa vai ser vedada de ingressar no Simples, de utilizar o Simples, qual pese a minha divergência, ok? Por quê? Porque a lei ela cria uma vedação, ela não cria um critério de aceitabilidade. Um critério de aceitabilidade seria assim, olha, você tem que obedecer os requisitos A, B, C, D e E para entrar. Na medida que ela não faz isso, ela faz o contrário, ela cria um critério de negativa de estar ali dentro. Para quem tem participação em outra sociedade, não poderia o governo me negar ingresso se eu ainda não participo, só porque no meu quadro, no objeto da minha sociedade, tem escrito lá que é participação societária. Ou seja, eu deveria poder ser enquadrado no Simples, mas eu seria removido do Simples a partir do momento que eu ingressasse com essa empresa no quadro social de outra. Aí tudo bem, mas não é assim que a coisa funciona na prática. E pouco importa a minha tese, ok? E pouco importa a sua tese. O que você vai entregar para o seu cliente é aquilo que funciona, que é aprovado e tudo mais, e não ficar discutindo tese, até porque nós não vamos buscar poder judiciário para discutir isso. Não vamos enfiar a vida do cliente dentro do poder judiciário, muito menos o planejamento de organização patrimonial e sucessória do cliente dentro do Poder Judiciário. Isso é maluquice, não existe. Então aqui não nos cabe ficar brincando de laboratório com direito alheio. Está errado fazer isso. Lembra que eu falo sempre? A gente não está lidando com uma certidão de registro de imóveis. A gente está lidando com cada gota de suor que escorreu das pessoas de uma família a vida inteira. Então isso é muito sério. É muito sério de você lidar. Então veja, se você fizer uma empresa, não é com o KNAI, aquele bendito KNAI 64620/00, não é pelo fato de ter aquele KNAI, tá? Ainda que a Receita Federal utilize isso como atalho, mas é pelo fato de estar escrito lá no teu contrato social que o objeto social dessa empresa é a participação em outras sociedades. Bom, pera lá, agora você entendeu isso, mas você vai falar assim, Márcio, essa empresa, como cofre, ela não vai exercer atividade econômica de verdade nenhuma. Eu preciso botar este objeto? Eu não posso botar outro? Pode. Por que não? Você pode botar outro, não tem problema nenhum. Você pode botar, por exemplo, vou só te dar exemplo, você pode botar um objeto lá de, por exemplo, consultoria empresarial, de empresa de tecnologia, você escolhe, de formação, de cursos, não sei o que você achar por bem colocar. Poderia colocar sem problema nenhum. E levar o teu patrimônio lá para dentro e tudo mais, não tem problema nenhum fazer isso. E mais, numa situação dessa, essa empresa estaria no Simples. E a função dessa empresa, na prática, seria de uma holding familiar. Então veja, dizer que a holding familiar não pode estar no Simples. Por que a holding familiar não pode estar no Simples? Porque existe um KNAI chamado holdings de instituições não financeiras, ou holdings não financeiras, que é o 64620/00. E como ele tem esse KNAI, não pode. Gente, isso é um raciocínio ignorante. Entendeu? Um raciocínio ignorante. E que para você, que é profissional disso, que quer trabalhar com isso, que quer atingir o nível ouro, pode parar. Pode parar. Não é, você tem que enxergar a inteligência por trás do negócio. Então, a vedação ou não de ingresso no Simples é por essa razão. O que você vai ter que ter em mente é o seguinte, olha, o que eu estou constituindo naquela pessoa jurídica específica? Mas é um sistema com 2, 3 ou mais células, não importa quantas células vão ser. Tem que olhar uma a uma, caso a caso, naquela célula específica. O que você está fazendo com ela? Ela vai ser só um cofre. Ou se ela vai ser só um cofre, qual é a diferença que faz para você colocar no Simples, ou no lucro presumido, ou no lucro real, em qualquer regime tributário? Não faz a menor diferença, sabe por quê? Porque essa empresa não vai ter faturamento. Ela não vai gerar riqueza, ela não vai ter fatos geradores de tributos para poder
ter nenhum tipo de atividade ali sendo analisada, compensada, prestando informação para o governo, não vai ter. Então não faz o menor sentido você ficar fazendo um debate gigantesco, um cavalo de batalha em torno disso, se ela não vai ter atividade econômica efetiva, potencial ali sendo desempenhada. Não vai ter dinheiro entrando ali, não vai ter circulação de serviço ou de mercadoria girando ali. Se houver dinheiro, é aporte dos sócios e não fruto da atividade econômica. Logo, não vai ter fato gerador de tributo nenhum. Então, para você não vai fazer a menor diferença. Para o seu cliente não vai fazer a menor diferença se essa empresa estiver no Simples ou não. Isso não vira um bicho de 7 cabeças por causa disso. Eu acredito que a gente conseguiu aqui hoje dar uma destrinchada. Merece aqui que você descarregue o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com outros colegas. Por quê? Porque você é uma pessoa generosa, porque você não vai querer deixar esse aprendizado morrer em você. Então, passe à frente, compartilha, toca aqui no sininho para receber os próximos vídeos, despeja o seu like ali, tirando dessa caixa preta o seu like. Vamos fazer isso para quê? Para avisar para o YouTube, para dizer para o YouTube assim, YouTube, mostra para os meus colegas também, beleza? Vamos fazer isso, pessoal. Te encontro amanhã no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até mais.